Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será propaganda. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 36, versos 2 a 20. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. A estratégia utilizada pelos assírios para poder tentar fazer com que Jerusalém se entregasse a eles, diante do terrível ataque que haviam decidido fazer em relação à cidade amada, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido para poder estabelecer a sua morada, foi muito interessante. Ao invés de utilizar um exército para poder tomar a cidade, o alto oficial do rei assírio, do rei Senaqueribe, ele simplesmente utilizou a propaganda, a publicidade. Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. O rei Senaqueribe havia acabado de conseguir cercar a cidade de Lax e havia tomado essa mesma cidade, uma cidade a cerca de 48 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade muito fortificada, possuía ali um contingente de soldados que protegiam essa mesma cidade e ainda assim ela havia caído. Enquanto o rei Senaqueribe se organizava para poder tomar posse da cidade, ele envia o seu Rabzaqué, que era um alto oficial, para a cidade de Jerusalém para poder tentar tomar essa cidade sem a necessidade de um cerco tremendo e ao mesmo tempo de força militar. Talvez através do diálogo, através da publicidade, ele conseguisse fazer com que a cidade pudesse se entregar. E para isso, o nosso guia de estudos vai mencionar que o Rabzaqué utilizou dois argumentos muito fortes para poder tentar convencer as pessoas que estavam do lado de dentro dos muros a poder se entregar. Um detalhezinho importante para isso. Ele, obviamente, utilizou um discurso para poder tentar convencer as pessoas do lado de dentro a se entregar ao rei Senaqueribe da Síria. Ele utiliza a língua que era usada em Jerusalém, a língua do povo, ele fala em hebraico, inclusive alguns líderes do próprio povo vão dizer, não precisa falar em hebraico, a gente entende o aramaico, fala em aramaico pra gente. Ele diz, não, mas eu não estou falando só com vocês, eu estou falando com todo mundo, eu quero que todos saibam. Portanto, a ideia era, através de uma publicidade em massa, conseguir convencer as próprias pessoas a se revoltarem contra o rei Ezequias da cidade de Jerusalém. O primeiro argumento que ele vai utilizar é que Judá não podia confiar no auxílio egípcio, pois o Egito era fraco e indigno de confiança. Só para você poder entender esse primeiro argumento. O Egito era a segunda maior superpotência que havia ali no entorno de Israel. Haviam várias nações pequenas, o Egito era uma nação grande, possuía um grande exército, mas que já havia sido conquistado, inclusive, pela Assíria. O argumento do Rabzaqué é no sentido de que o Egito já tinha sido conquistado, não podia nem sequer conseguir se proteger do rei da Síria, quanto mais proteger o próprio reino de Judá. Ou seja, não adianta querer confiar na outra superpotência porque eles não podem te ajudar. O segundo argumento que ele vai utilizar, Judá não podia depender do Senhor Deus porque Ezequias o tinha ofendido ao remover os seus lugares altos e ao mesmo tempo seus altares, mandando o povo adorar no altar de Jerusalém. De acordo com Rabzaqué, o Senhor estava do lado da Síria e mandara Senaqueribe destruir Judá. E Judá não possuía homens suficientes para poder montar 2.000 cavalos. A ideia dele aqui duas coisas ele está falando aqui nesse segundo argumento. Primeiro, no sentido de que o rei Ezequias havia estabelecido uma reforma religiosa dentro do país, depois da morte do seu pai, e ele havia acabado com os lugares altos de adoração fora de Jerusalém. A adoração estava centralizada no templo de Jerusalém.
E o Rabzaké vai dizer aqui que Deus havia se sentido ofendido com essa atitude do rei Ezequias. E por isso havia enviado o rei Senaqueribe para Jerusalém. Um outro detalhe que ele vai dizer, ele está só olhando para os números de maneira fria. Ele está olhando e dizendo, olha, existe aí uma situação que vocês têm que levar em consideração, inclusive. É a situação de que vocês nem sequer têm homens suficientes para poder defender essa cidade. Se vocês tiverem 2.000 soldados, eu dou para vocês 2.000 cavalos para eles poderem montar. Era uma argumentação forte. Humanamente falando, o Ezequias ele não tinha a possibilidade de poder conseguir realmente salvar o seu povo. Não havia essa possibilidade. Ele realmente tinha um exército mais fraco, ele realmente não podia depender do Egito, que era outra superpotência. Qual era a terceira e única opção que sobrava para ele? Depender da Síria. E se ele dependesse da Síria, segundo o Rabzaké, eles teriam a possibilidade de poder receber uma oferta de paz. Eles cuidariam do povo de Jerusalém, eles fariam com que o povo de Jerusalém tivessem a possibilidade de poder ser protegidos, assim como o povo foi protegido por eles na época do rei Acás. Portanto, através de argumentos, e eu quero te dizer que esses argumentos eram extremamente fortes. Em muito sentido, no aspecto humano, o Rabzaké, o oficial do rei Senaqueribe, tinha razão em muitas coisas. Entretanto, esse argumento ele ainda se tornava mais forte quando você leva em consideração outros dois detalhes que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos. O primeiro detalhe é que o Rabzaké ele tinha chegado à cidade de Laques, a 48 quilômetros de distância dali, onde os assírios já tinham mostrado o que acontecia com uma cidade fortificada que ousava resistir a eles. Então, ele podia usar como argumento ainda o seguinte, olha, a cidade de Laques não se submeteu e acabou de cair. Uma segunda coisa, ele conduzia um poderoso exército. Isaías 36, verso 2 fala sobre isso. E conhecendo o destino da cidade de Samaria, segundo a Reis capítulo 18, versos 9 e 10, mostram que ela já tinha sucumbido à Síria, nenhum judeu duvidaria de que Jerusalém realmente estava condenada. Então, nessa perspectiva, o Rabzaké tinha razão. Não dava para poder confiar no Egito, não dava para confiar na força militar de Jerusalém. A única opção, humanamente falando, era depender da Assíria. Entretanto, o que o rei Ezequias tinha compreendido é que ele não deveria confiar realmente nem no Egito e nem no seu exército. Apesar dele mesmo ter feito a sua parte, como vimos na lição de ontem. Ele preparou a cidade, ele organizou as coisas, tratou de fortificar as muralhas, construiu o canal para poder trazer água do lado de fora das muralhas para dentro, tapou as fontes do lado de fora para não ajudar ainda mais o inimigo. Ele fez a sua parte. Mas apesar disso tudo, humanamente falando, isso não seria o suficiente para ele poder vencer. Mas ele havia depositado a sua confiança não nesses elementos. Ele fez o que deveria fazer, mas entendia que a sua libertação, a libertação do seu povo, viria daquele que dirigia a cidade, daquele que conduzia todas as coisas, ou seja, do Senhor Deus. Portanto, apesar de ter feito a sua parte, a sua confiança não estava colocada sobre essas coisas que ele havia feito, ou sobre o que ele possuía, mas sobre o Deus que dirigia todas as coisas. Nós temos muito a aprender com o rei Ezequias. Diante de uma situação como essa do Rabzaké, somente o Senhor Deus poderia dar uma resposta para o rei Ezequias. Ele não esperaria que Senaqueribe desse uma resposta aceitável, mas ele esperaria a resposta do Senhor para que ele pudesse tomar algum tipo de posicionamento. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que ele nos ajudasse a estabelecer esse tipo de confiança nele. Podemos aprender muito com a história do rei Ezequias. E eu gostaria que o Senhor Deus nos ajudasse a podermos estabelecer a nossa confiança de forma firme no Senhor, como Ezequias o fez. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco. E mesmo quando olhamos à nossa volta e percebemos as circunstâncias que muitas vezes nos fazem compreender o perigo que enfrentamos através dos elementos externos, elementos que não podemos, de alguma maneira, controlar,
mas que podemos depender do Senhor em cada momento da nossa vida. Que o lugar mais seguro onde nossa vida pode estar é nas mãos do Senhor. Ajuda-nos a podermos nos posicionar de forma firme como Ezequias o fez. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?